Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, continuando aqui dentro do conteúdo de polimorfismo, a gente tinha falado na aula passada de polimorfismo por inclusão e agora a gente vai falar de correção. Quando a gente está falando de polimorfismo de correção, a gente tem duas formas de fazer. A gente tem da forma upcast e da forma downcast. A forma upcast é quando você parte dos filhos para o pai, e downcast é do pai para o filho. Então, downcast é justamente de cima para baixo e o upcast é justamente do tipo baixo para cima, ok? Então, uma coisa importante é que o upcast ele é sempre seguro e automático. Então, é como a gente fez justamente lá na inclusão, e o downcast a gente precisa verificar, e porque ele pode acontecer erros em tempo de execução, que o compilador não vai conseguir verificar e na hora da execução pode encontrar alguns erros. A gente vai falar desses problemas nessa aula, ok? Então vamos falar aqui do polimorfismo de correção pelo upcast, né? Então como que funciona? Pensa o seguinte, a gente tem uma classe pai e a gente tem uma classe filha. Qual que é o lance? Na classe pai, a gente tem o método M1 e M2. Pensa dessa forma. A classe pai ele tem o método M1 e M2. E a classe filha, que é uma subclasse de pai, ela tem o método M1 e M3. Ou seja, a classe filha ela está sobrescrevendo o método M1, que já existia no pai, e além disso, ela escreveu um novo método, que é o M3. Ok? Então, aplicando o conceito de polimorfismo, como a gente fez até inclusive lá em inclusão, eu vou criar uma variável do tipo da pai, então eu coloco pai, p, e recebe new e chamo o construtor de filha. Ou seja, eu estou criando um objeto do tipo filho, incluindo na variável do tipo pai. Isso dá certo? Dá, porque a gente já provou isso no vídeo anterior. Qual que é o problema de aplicar o polimorfismo nesse caso? Que quando eu colocar, por exemplo, p, que é a minha variável, né, do tipo pai, que eu incluí um objeto da filha, p.m1 vai dar certo, p.m2 vai dar certo, porém quando eu chamar p.m3, que é um método que está implementado apenas na filha, vai dar errado. Por quê? Porque esse método ele é exclusivo da filha e a variável sendo do tipo pai, ele não consegue enxergar esse método. Pensa o seguinte, uma analogia que a gente pode fazer. Pense que um pai, ele ensina tudo o que ele sabe para o filho, ou seja, ele sabe tudo que o filho sabe e o filho sabe tudo que o pai sabe, porque o pai ensinou tudo para o filho. Só que a partir do momento que esse filho começa a aprender coisas novas, por exemplo, começa a ir à escola e aprender coisas novas, esse filho começa a ter conhecimento que o pai não tem. Ou seja, o pai não pode inclusive pedir para o filho realizar algo, mesmo o filho sabendo, porque o pai não sabe exatamente o que o filho sabe. Então nessa analogia, o que o pai sabe é o método M1 e o método M2. E o que o filho sabe é o método M1, que o pai ensinou, e o M3, que é uma nova sabedoria, um novo método. Dessa forma, se através do pai eu não consigo, mesmo tendo um objeto do tipo filho, chamar esse método M3, porque daria erro. Então, como que a gente pode solucionar esse problema? A gente já vai falar. Então, o polimorfismo de correção, upcast, a gente pode resumir, né, que a gente está criando um objeto de algo mais específico, que é a filha, para guardar em uma variável de algo mais genérico, né? Então, por isso que a gente pode dar essas diferenças entre o que foi criado na variável e o que foi criado do objeto, mesmo aplicando o conceito de polimorfismo. Para resolver esse problema, a gente tem então a correção de downcast. O que é downcast? É quando você faz o caminho inverso do upcast. Então, a gente converte agora o objeto que estava na variável do tipo pai para armazená-lo numa variável do tipo filha, e aí sim eu consegui enxergar todos os objetos da classe filha. Então, por exemplo, seguindo, né, o exemplo anterior, eu falei que eu tinha uma variável do tipo pai e dentro dessa variável eu armazenei um objeto do tipo filha. Pois bem, pensem comigo. Dentro da variável pai eu tenho um objeto da filha, tá, ok? Porém, se eu tiver, por exemplo, criar uma nova variável do tipo filha e eu chamar de f, eu posso fazer f receber o conteúdo que estava na variável p, mesmo sabendo que o que estava em p é um objeto da filha. Isso não é válido. Por quê? Porque ele não consegue fazer essa conversão direta de algo mais genérico, que é o pai, para a filha, mesmo que o que está contido lá dentro é um objeto da filha. Ele não faz isso de forma direta. A gente precisa forçar um pouquinho a barra para que ele faça
essa conversão. Essa forçada de barra é justamente o que a gente chama de casting, né? Por isso dá o cast, que é você vai fazer a variável filha, que eu chamei de f, vai receber p, mas antes de colocar o p, eu coloco entre parênteses filha, porque é justamente para que ele saiba que ele vai ter que pegar o conteúdo que está em p, converter em filha e aí sim depois ele guardar em f. Após eu ter feito isso, aí sim eu posso fazer f.m3. Lembra daquele método lá da m3 que só a filha conhece? O objeto que foi criado lá no início e armazenado na variável p, agora eu converti ele para uma variável f e aí sim eu consigo acessar os métodos que são específicos dessa filha. Ou seja, eu consigo acessar os conhecimentos específicos dessa filha, na quais o pai não tinha acesso. Aí vocês podem me perguntar, né? Como que eu vou saber, então, de qual dos filhos? Porque pode ser que um pai tenha vários filhos lá, como, por exemplo, naqueles do vídeo anterior, que a classe funcionário, ela tinha as classes filhas professor, diretor, técnico. Então, como que eu faço para saber se o objeto que está dentro de um armazenável, qual é o tipo dele? Você consegue fazer isso através da instance of, tá? Essa é a palavra, instance of. Ou, se a gente traduzir, né, de forma direta, fica uma instância de. Então, se eu coloco, por exemplo, if p instance of filha, ele vai fazer essa pergunta: se o objeto que está contido em p é uma instância de filha, então ele vai entrar, ele retorna verdadeiro e entra no if e você consegue fazer essa conversão. Porque aí você garante que o objeto que está dentro da variável pai, ele é especificamente dessa filha, desse tipo dessa filha. Então você vai conseguir convertê-lo sem nenhum problema, garantindo que o seu código vai executar sem problemas. Então, por que a gente, né, tem que utilizar aquele instance of? O que pode acontecer? Vamos pensar no seguinte cenário. Eu tenho uma classe animal, certo? Que tem lá dentro dessa classe todos os atributos e métodos comuns a qualquer tipo de animal. E eu tenho duas classes filhas dessa classe animal, que é a classe macaco e a classe girafa. Então lá no meu código eu faço o seguinte, olha, eu vou criar uma variável do tipo animal, que eu chamei de A, crio uma variável do tipo M, né, do tipo macaco, que eu chamei de M, e uma variável do tipo girafa, que eu chamei de G. O que é o lance desse exemplo? Que quando o lance é que, tendo essas variáveis dessa forma, apenas colocando animal A, ponto e vírgula, macaco M, ponto e vírgula, girafa G, ponto e vírgula, a gente apenas está reservando espaço na memória, a gente não está criando objeto. Então o que eu fiz? Eu lá na variável M, depois eu faço, olha, M vai receber new macaco. Ou seja, na minha variável macaco, eu criei um objeto macaco e armazenei dentro dessa variável M. Até aí, tudo certo, porque eu tenho uma variável do tipo macaco e um objeto do tipo macaco, na qual armazenei dentro dessa variável. Após isso, eu falei que eu tenho a minha variável A, que é animal, que é a classe do tipo pai, recebendo o objeto que está na minha variável M. Ou seja, eu estou aplicando aqui o conceito de polimorfismo, certo? Por quê? Porque eu falei que a variável A está recebendo o objeto M, que é uma subclasse de animal, é uma classe filha de animal. Porém, se eu tento forçar, né, a conversão do objeto que está em M para G, passando o cast, né, colocando entre parênteses girafa, ele vai dar um erro lá no próprio IDE, enquanto você estiver escrevendo o código, ele vai dar um erro, porque ele está vendo que você está tentando converter para girafa uma variável, um conteúdo que é do tipo macaco. E ele sabe que macaco e girafa não é aplicado o conceito de herança uma sobre a outra, ou seja, girafa não é filho de macaco e macaco não é filho de girafa, no nosso modelo de classe. Então, automaticamente, nesse caso, ele já vai dar erro. Porém, se eu faço a variável A, lembrando que dentro de A eu armazenei um objeto do tipo macaco, e eu tento convertê-lo para girafa, isso não vai dar erro na execução, porque ele vai falar, olha, a variável do tipo A, que é um animal, ela é aplicada como conceito de superclasse em relação às girafas. Então, ele pode existir sim um objeto lá dentro que seja uma girafa. Então ele vai tentar converter, mas isso em tempo de execução, quando o algoritmo já estiver funcionando. E aí que está o problema, porque ele vai dar erro na execução. Então, para resolver esse problema, a gente utiliza justamente o instance of para identificar se o objeto que está na variável da pai é um objeto da filha específica que você
está tentando identificar. Então é isso, pessoal. Polimorfismo é um pouco técnico, mas se você já estiver dominando o conceito de herança, de classe, trato, tudo isso, você consegue tirar de letra sem grandes problemas. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Um abraço. Lembre-se de acessar o portal Programando ou de baixar nosso aplicativo para que você possa realizar o curso e obter o seu certificado. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima.